Olá, mais uma vez, caro amigo, cara amiga, eu sou Fabrício Barreto Gonçalves, membro da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos, Rio de Janeiro. Eu sou formado em teologia, tá? E eu estou comentando alguns artigos de teologia, artigos de filosofia, ciências da religião, filosofia da religião, antropologia bíblica, enfim, ensino religioso e teologia de modo geral, e estou comentando algumas cartas e textos do Novo Testamento, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, né? A Bíblia fala em Gálatas 5, a partir do verso 22, das obras da carnalidade, da inclinação da carne, como ódio, como rancor, como ira, como mentira, como adultério, e, e o fruto do Espírito, né? O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, a segunda parte do capítulo 5, revelando que o segredo de nós desfrutarmos da plenitude e da liberdade e andarmos no Espírito Santo. Então nós somos livres, fomos libertos por Jesus, mas ainda continuamos pecando. Todo crente, ele tem o Espírito Santo. É o dom por excelência. Amém? Eu comento aqui no meu artigo. O qual ele foi recebido no ato da conversão. Todo crente, ele é pecador e tem impulsos para pecar. Então, o Espírito Santo, ele impulsa, que é Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da triunidade, da trindade divina. Eu prefiro falar triunidade. Amém? Então, o Espírito Santo, ele capacita o crente, o servo de Deus, a vencer a carne e as tentações. Então, ele fala a obra da carne e o Espírito, né? Por exemplo, domínio próprio, né? Dominando os nossos sentimentos. No dizer da palavra do pastor Israel Belo de Azevedo, nesse livro aqui, O Fruto do Espírito, a vida cristã como ela deve ser, do pastor, teólogo batista, professor do seminário, foi diretor do seminário, pastor Israel Belo de Azevedo, né? O fruto do Espírito. Eu quero ler aqui um pedaço aqui do trecho do livro dele. Somos movidos pelos nossos sentimentos. Se, por exemplo, amamos a Deus, ao próximo ou a nós mesmos, somos levados a querer o bem, adorando a Deus, respeitando o outro e gostando de nós mesmos. Se, por outro lado, em nós o ódio é forte, seja com Deus, pela figura do Pai, que ele representa, seja ao próximo, por este ser a fonte de nosso sofrimento, o inferno são os outros, já dizia Sartre, né? Jean Paul Sartre, um filósofo existencialista e ateu. Os infernos são os outros. Seja nós mesmos, pela incapacidade de ser o que nós gostaríamos de ser, somos levados ao vale de todo o vazio. Então, o domínio próprio é a capacidade que o Espírito Santo concede a dominar os nossos desejos, nossos quereres e nossas paixões. Então, o fruto do Espírito, ele fala sobre a paz, a alegria. Fruto do Espírito é a alegria,
amor, benignidade, bondade, né? A palavra grega agatouzune, e alegria, né? Chara ou chairen, amor, agapao, ou agapé, bondade, domínio próprio, fidelidade ou fé, longanimidade, mansidão, prautes e paz, né? Eirene. Então, o Espírito Santo, muitos dos cristãos apenas brilham ou brincam de serem conduzidos pelo Espírito Santo. Por trás dessa postura de não entrega, eles, os cristãos, têm medo de perder o controle e o domínio de si mesmos, de precisarem encarar uma vida de sofrimento e de sacrifícios, né? Ou seja, Gálatas 5:22 fala para a gente negar a nossa natureza, né? O nosso eu, o velho homem, o velho Fabrício aqui. Muitos não estão preparados para se submeter à voz e o controle do Espírito Santo, não é verdade? E produzir o fruto do Espírito. Então, produzir o fruto do Espírito, que são 9, e os dons também são 9 dons do Espírito Santo, que ele concede a cada um. Está lá em Coríntios, está lá em Romanos, está lá em Efésios, está em Pedro, que fala sobre os dons do Espírito. Então, é a capacidade de se colocar diante de Deus e nos permitir andar, viver no Espírito equivale a andar no Espírito, ou seja, em Cristo, né? E essa frase em Cristo, no grego koine, no Novo Testamento, ela ocorre na Bíblia 120 vezes. Novo Testamento, em Cristo. Significa viver, pensar, agir, raciocinar, né? Se comportar, relacionar consigo mesmo, com o outro e com Deus em Cristo. Então, produzir o fruto do Espírito não é tarefa fácil, né? Quando a gente se converte, meu irmão, minha irmã, essa live, esse vídeo que eu estou postando é um comentário de alguns textos e artigos que eu tenho produzido, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5:17, que fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Gálatas, o apóstolo Paulo, né, aos Gálatas 5, versos 22 e 23. E Efésios, capítulo 5, 8 e 9. É verdade? Ou seja, é uma diferença que o agir de Deus, que o Espírito Santo produz na nossa vida. Dentro de nós, quando nós nos convertemos, geralmente nós nos perguntamos: eu sou crente, me converti, sou uma nova criatura. E agora? Né? O que fazer? Após essa bela, extraordinária experiência de conversão, Deus nos dá condições para nós vivermos essa nova vida que Ele preparou com tanto carinho e amor, né? Então a gente tem que levar a vida, andar no Espírito, viver no Espírito e levar a vida com Deus e Deus a sério, e a sua palavra, produzindo o quê?
o fruto do Espírito, a plenitude do Espírito. Então, eu explico nesse artigo, baseado em alguns livros, alguns artigos, já citei alguns aqui, né? Por exemplo, estou tirando muita coisa também, claro, vou colocar na bibliografia, nas fontes, no fichamento, porque a gente tem que colocar coisa nossa e artigos, né? E textos que não são nossos, a gente coloca. Pelo menos eu aprendi assim, né? O fruto do Espírito e a vida cristã, como ela deve ser, de Israel Belo de Azevedo. Não é verdade? Editora Cepal. Então, esse livro Pastor Belo, Israel Belo de Azevedo, e eu no meu artigo também, eu coloco sim as facetas, né? Os passos, as grandes lições da Bíblia que Paulo ensina, Paulo exorta, Paulo ele recomenda a nós vivermos, andarmos para produzir o fruto do Espírito, mostrar, e o mundo vê em nós essa mudança, essa força motriz, que esse dínamo, né, esse dunamis, esse poder que o Espírito Santo traz na nossa vida, né, essa força motriz, essa motivação que o Espírito Santo traz na nossa vida, aparando as arestas, as nossas imperfeições, retirando tudo que não agrada na nossa vida diante de Deus. O Espírito Santo ele vai passando detergente, né? Quando a gente vai limpar ali uma panela, uma cozinha, um banheiro, a gente coloca o quê? Detergente, desinfetante, detergente, para tirar as gorduras e as sujeiras, né? As imperfeições, as impurezas e as corrupções. O Espírito Santo faz isso. Ele vai tirando ali tudo, todo excesso, toda erva daninha, tudo em nós que não agrada a Deus. Mas se nós nos permitirmos esse agir de Deus, esse trabalhar, esse aperfeiçoar do Espírito Santo do Senhor, de Jesus, do nosso Deus, em nós, para que nós possamos o quê? Ser uma nova criatura, produzir o fruto do Espírito. Amém? Deus abençoe, curta o nosso canal, se inscreva no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, dê o seu joinha, tem vários textos da Bíblia, vários textos de artigos de teologia, comentários bíblicos, história da Igreja Batista, história da Igreja Presbiteriana, história da Igreja da Assembleia de Deus, história da Igreja Católica, o pentecostalismo, o movimento pentecostal, está tudo documentado em PDF e registrado, né? Para quem quiser, eu posso mandar através do privado, do WhatsApp, 22, código de área 22, 999 72 58 67. Código de área 22 999 72 58 67. Ok? Que Deus abençoe e curta o nosso canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, ou no Telegram. Quase todos os PDFs meus estão lá, inclusive os artigos, os comentários bíblicos, os textos estão lá no meu Telegram, Fabrício Barreto Gonçalves. E na página do Facebook, você pergunta e a Bíblia responde. Vou repetir, você pergunta e a Bíblia responde. Que Deus abençoe. Leiam, comentem se gostaram, se não gostaram, se detestaram, se eu estou no caminho certo, eu posso partir para outra coisa, né? Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor.